E fala aí galera, beleza? Aqui é o Rotus. E bem, eu tive que correr aqui porque eu fui surpreendido hoje mais cedo com uma notícia incrível, legal, muito louca. Parece, então galera, que o Calu está de volta. Então eu entrei aqui, a gente vai olhar o site oficial dele. Eu quero ver o que que aconteceu, o que que é que tem de novo nesse jogo, né? Eu vou tentar, vamos traduzir aqui para facilitar a nossa vida. Pelo jeito, então é isso. O Carlos está de volta. A gente estava muito tempo esperando alguma coisa, algum aparecimento dele, alguma coisa. Então, finalmente, agora parece que ele voltou realmente pro Survival Craft. Eu fiquei muito feliz de saber que ele postou. Então, é isso. Por isso que eu vim correndo aqui. Eu quero ler. Eu não li nada, basicamente. Dei só uma olhada, só passei assim, só para ver o quanto de coisa que tinha. Mas eu não li absolutamente nada. Eu vou tentar gravar esse vídeo sem precisar editar, sem cortar. Eu tô gravando agora na terça-feira à noite. Então eu pretendo postar logo na quarta. Então não vai dar tempo de editar, né? Eu espero que não precise editar. Vamos tentar fazer uma leitura aqui mais rápida. E também já coloco a legenda daí para o pessoal. Eu gosto sempre de colocar em espanhol e inglês também. Porque a gente tem que abranger mais a comunidade, né, de Survival Craft, já que ela não é tão grande. Ainda mais aqui no Brasil. Acho que a espanhola e a americana são grandes, são bem grandes também. Aí amanhã eu coloco a legenda. Vamos lá então, tô muito animado. E sobre o tempo aqui do canal, né, galera? Que eu fiquei sem postar vídeos por um bom tempo. Eu tô pensando aí nos próximos dias gravar um vídeo falando sobre isso, sobre o tempo que eu fiquei sem gravar, como é que estão as coisas, os planos e tal. Eu posso fazer um vídeo batendo um papo, né? Beleza? Vamos lá. Essa aqui foi a notícia mais recente, né? Vamos procurar pela mais antiga. Dia 15, dia 14. Dia 14. Vamos ver se tem mais antiga. 13 de fevereiro. 12. Tá. Essa aqui foi a primeira. Beleza. Está saindo em breve. Vamos entrar pra gente dar uma lida nessa notícia. Olha lá. A liberação é iminente. Estive ocupado trabalhando em outros projetos nos últimos meses. É o que eu falei pra vocês, né? Que ele estava ocupado em outro projeto que chamaram ele. E, nossa, tô muito feliz que ele chegou, que ele voltou, galera. Muito feliz que ele voltou pro Survival Craft. Mas há muitas mudanças no 2.3, na versão 2.3, para serem lançadas. Há muito tempo que quero tornar a mineração com explosivos mais viável do que costumava ser em 2.2 e antes. O problema com explosivos era que eles eram muito caros para fazer. Isso, nossa, totalmente verdade, né? Eu acho que ninguém minerava com explosivos, aqueles barris lá, porque o custo é absurdo e a área de explosão é bem pequena. E também tem o risco de você se matar, se machucar muito lá usando aquilo. Vamos ver o que que ele arrumou. Foi preciso muita pólvora, que por sua vez dependia de enxofre raro. E é ainda mais raro o salitre, com certeza. É uma coisa que desanima muito de fazer os negócios de os dispositivos de explosivos, né? Porque realmente enxofre é muito caro de fazer e o salitre também só encontra em deserto, é bem complicado. Mais importante, explosões tiveram uma grande chance de destruir os minerais. Tem esse ponto também, em vez de deixar você pegá-los após a explosão. Isso está mudando, né, na nova versão. E o detonador elétrico tem um novo visual também. Ah, eu achei que fosse outro tipo de detonador, vai ser o mesmo. A restrição de usar certas ferramentas para minerar certos minerais foi removida. Agora a explosão é tão boa quanto uma picareta de diamantes. Opa, aí ficou bom, né? Os minerais não são mais destruídos por explosões. Eles podem voar por todo lugar, mas não desaparecerão. Ah, beleza, eu gostei. Eles não vão ficar intactos, né? Como se fossem resistentes à explosão. Isso aí eu acho que perderia o realismo. Eles vão dropar, como todas as outras pedras, né? Eles vão dropar e a gente coleta. Achei interessante. Né? Tem o perigo de cair na lava, cair num buraco, cair sei lá, em qualquer outro lugar. Mas aí a gente tem o realismo aparecendo, né? Como sempre no Survival Craft. Além disso, rochas naturais foram menos resistentes a explosivos. Tá, é importante saber esse detalhe. E barris de pólvora são mais poderosos. Ah, legal, pelo jeito vai abrir mais espaço. Acho que explodir será a melhor maneira de fazer a minha rapidamente. Acho que ele quis dizer mineração, né? Provavelmente teve algum erro de tradução. Aqui está um pequeno vídeo. Se você observar com cuidado, você pode notar algumas coisas novas. Beleza, perfeito. Vamos dar uma olhada nesse vídeo então? Beleza, tô aqui no canal oficial do Survival Craft, né?
E a atualização 2.3 provavelmente focada em explosões. Essa é a primeira impressão que eu tenho. Olha lá, as pedras vão ser mais frágeis. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ele vai explodir uma área maior. Não sei se o som tá muito alto. Vamos abaixar aqui por garantia. Olha lá, as rochas são menos resistentes a explosões. O que ele tá fazendo? Lá, os minerais não são destruídos, eles vão se tornar minerais que você pode pegar, né? Eles vão dropar, basicamente. Vamos lá, vamos dar uma adiantada. Opa, explodiu? Beleza. Nossa, realmente, um único barril, perfeito, é o barril grande, né? Ó. Fez uma destruição enorme, ele nem colocou tanto pra dentro da montanha, né? Um buraco bem grande, ele achou bastante carvão. Tá, basicamente aí ele ficou explodindo mais e mais, galera, para mostrar aí a eficiência do aumento da capacidade dos explosivos. Gostei bastante, vamos dar uma olhada mais nas outras novidades, né? Então a primeira que temos aí para nova versão do Survival Craft é a modificação nos explosivos. Agora a gente talvez seja uma boa opção parar de ficar usando picareta e começar a explodir as montanhas por aí. Agora ele propôs um desafio aqui na próxima notícia. Você pode descobrir o que há de novo nessa captura de tela. Bom, o que eu achei de novo, essa skin do matinho aqui parece estar diferente. Será que alguma modificação, né? Ah, eu acho que a skin agora tem um formato 3D, galera. Porque na tela aqui eu não estou enxergando muita coisa de diferente, eu acho. Vamos dar uma olhada. É, exatamente, acertei, né? A grama agora é no modelo 3D. Então, agora provavelmente a gente vai ter modelos 3D para todos os itens. Será que é isso? Nossa, vai ficar sensacional. Tem arma que vai ficar muito bonita de ver aqui na modelagem 3D. Acho que foi realmente isso, galera. Ó, uma outra novidade muito interessante, só de saber que o Kalu está trabalhando no jogo, tipo, não precisa ser coisa incrível. Só de saber que ele voltou, galera, e está trabalhando, já significa que a gente vai ter coisa agora e futuramente a gente vai poder ter mais coisas ainda. Então, já fico feliz só de saber que ele voltou e por menores que sejam as mudanças aqui, eu vou ficar muito feliz porque eu sei que pode ter mais, né? E não são pequenas, eu gostei bastante, explosivos e agora o novo modelo 3D para os itens na mão. Espero que sejam para todos os itens, né? Mas se não for, de qualquer forma, já é bem interessante. Próxima notícia. Olha, as imagens já estão incríveis, velho. Mais pássaros. Você notou imediatamente, blocos planos em 2.3 são renderizados no estilo 3D. Exatamente. Blocos planos. Acho que vai ser a maioria. Isso só acontece enquanto o bloco é mantido em mãos. Tá, vamos dar uma entrar nessa notícia pra gente ver. Vamos ver o que a gente tem. Parece melhor assim, eu experimentei com ele. O código para extruir texturas em modelos 3D foi escrito pelo meu filho, Micolage. Não sei como é que se pronuncia isso. Caramba, não sabia que o Carlos tinha um filho e ele, além disso, ele consegue mandar bem na modelagem 3D. Muito massa, ó. Esses não são modelos 3D, eles são gerados automaticamente a partir da textura dos blocos. Se você carregar uma textura personalizada, os modelos vão combinar. Tá, depois eu leio mais com calma isso, mas é em relação aos novos modelos dos blocos, né, que a gente vai ver dentro de Survival Craft. Espero que não deixe o jogo mais pesado, né? Deve mexer alguma coisinha, mas provavelmente não vai modificar muito. Mas aqui já tô feliz. Novas, duas novas espécies de aves, um pardal e um pombo. Olha que legal, cara. Olha esse pombo. Tá diferente do modelo dos pássaros do jogo, né? Cabeça mais arredondada, o formato do corpo também tá mais diferente. O pardal tá um pouco mais parecido com os que tem no jogo, mas a cor dele é uma cor nova, inovadora, mesclada assim, né? E parece que eles são bem diferentes do que a gente tá acostumado no jogo. Parece que a asa é menor. Boa impressão, vamos ver.
Há muito tempo penso que é muito fácil se alimentar caçando pássaros ou comendo seus ovos. É verdade, você sabe que na minha série de sobrevivência eu só sobrevivia matando pássaro. Para dificultar, essas duas novas espécies de aves não são comestíveis e são bastante comuns, competindo com as espécies comestíveis. Eles ainda colocam ovos, mas seus ovos são pequenos e minúsculos. O ovo do pombo vai ser de um tamanho menor do que o que a gente já tem no jogo, da gaivota, do corvo, do pássaro. O do pombo vai ser menor e o pardal ainda vai ser menor ainda, vai ser um ovinho bem pequeno. Então a gente nem vai comer porque não vai fornecer. Ah, não, olha lá. Fornece valor nutricional. Tá, você pode comer o ovo, mas como eles são menores, não vai encher tanto quanto os ovos do pato, do corvo, da gaivota que a gente tem hoje. Legal. Ó, pardal, um pássaro minúsculo. Legal, cara, a gente vai ter um passarinho menorzinho do que os outros. Muito legal, cara. Nossa, tô muito feliz. Ágil e bonito, que põe ovos igualmente minúsculos, mas comestíveis. Faz pequenos sons que devem ser familiares para todos no planeta. Legal, a gente vai ter sons diferentes no jogo, né? Dois novos animais. E não é comestível, vive em todos os lugares, além dos lugares mais frios. Acho que ele quis dizer que ele não. O único lugar que a gente não encontra ele vai ser nos biomas mais gelados, né? Acho que é isso. É, exatamente. E o pombo, um passarinho com uma canção muito familiar. Ó, vai ser legal também ouvir o som do pombo. Ovos maiores que o pardal, mas também é comestível. Quer dizer, a carne dos pássaros parece que não vai ser comestível, né? Mas os ovos a gente vai poder comer. Como resultado, a sobrevivência é mais difícil. Por quê, galera? Porque vai ter mais competição, né? Como são mais dois pássaros entrando no jogo, vai spawnar menos dos outros. Vai nascer menos gaivota, menos pato, menos corvo. Então, vai ter menos comida, né? Mas você recebe um novo modo de sobrevivência padrão em vez disso. Acho que já te falei sobre isso em um dos posts anteriores. Tá. Tá, o pardal é tão pequeno que você pode matar ele com uma pedra. Ah, ele tem bem pouquinha vida, então nem precisa de uma lança. Mas por que você faria isso? É tão fofo. Todos os modelos de aves foram atualizados para torná-los um pouco mais detalhados e suaves para melhor combinar com outros animais. Perfeito, cara. Eu achava as skins, né, o modelo dos pássaros meio quadrados. Na verdade, os animais são, né, no geral. Talvez seja uma coisa que o Carlos esteja trabalhando, remodelar os animais, né, deixar os animais um pouco mais detalhados nas próximas atualizações. Olha que da hora que ficou. Galera, a gente tem aqui, né? Vamos ver se consigo dar o zoom. Não vou conseguir. Mas a gente tem aqui os novos modelos do corvo, do pato. Não, aqui é a gaivota, do pato, do corvo. E realmente bem mais arredondadinho, a cabeça mais detalhado. O bico também é diferente agora. Cara, que legal. Simplesmente muito legal. Uma coisa que eu com certeza iria gostar de ver mudar no jogo era isso, né? Porque eu achava o modelo dos pássaros não tão bons assim. E é isso, estou quase pronto para lançar, só mais algumas coisas. Então é isso, galera. Sei que tem mais uma notícia, só que daí é sobre otimização do jogo, negócio de tamanho de mundo, alguma coisa assim. Eu posso trazer, se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo comentando sobre essas otimizações aqui, esse outro detalhe, que foi o último post dele. Mas já descobrimos, a gente ainda tem alpinismo. Beleza, pode ser então. Se vocês quiserem, eu faço uma segunda parte aí falando sobre alpinismo. Cara, tô curioso para olhar esse vídeo. E sobre essas otimizações. Digam aí o que vocês acharam desses detalhes, dessas novidades que a gente conversou hoje. E a expectativa de vocês, né? Com a volta aí do Calus, tô muito feliz. É isso, galera. Fico por aqui. Depois eu leio os comentários de vocês. E até a próxima. Fui!